minutinho. Boa noite a todos. Já vamos começar daqui a pouquinho. O som está bom? Se alguém puder me dar um ok aí. Som, testando. Hoje o nosso assunto é bem interessante. Vamos falar sobre mediunidade dinâmica e mediunidade estática. Muito importante para os médiuns que estão se desenvolvendo, né? Querendo descobrir as suas faculdades. Já deu horário, vamos começar. O som tá bom. O som tá bom, ótimo. Então, graças a Deus, mais uma vez aqui na transmissão ao vivo do Facebook do José Herculano Pires. Permita a Deus que os bons espíritos estejam conosco em todos os lares que estão participando desse estudo, possamos ter harmonia e que esse estudo seja de muita utilidade para todos nós que aqui estamos. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, dos bons espíritos que nos assistem, iniciamos mais um estudo aqui nesse canal. Que assim seja. A qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Então, mediunidade estática e dinâmica. Então, hoje nós vamos ver que todos nós somos médiuns, mas ostensivamente nem todos. Então, aquela pessoa que vai à casa espírita, que dá comunicações constantemente, ou mesmo em outras religiões, não são todos. Mas, no geral, todos nós temos essa faculdade que nos permite entrar em contato com outras pessoas, além do sensório material, que é a mediunidade. E essa faculdade nos permite comunicar dessa maneira, pelo pensamento, não só com os desencarnados, mas com os encarnados também. A mediunidade é uma só, diz Herculano Pires. É um todo, mas pode ser encarada em seus vários aspectos funcionais, que são caracterizados como formas variadas de sua manifestação. Kardec a dividiu, para efeito metodológico, em duas grandes áreas bem diferenciadas: a mediunidade de efeitos inteligentes e a mediunidade de efeitos físicos. Então, antes de falar da mediunidade dinâmica ou estática, né, nós estamos vendo que a faculdade mediúnica, em termos metodológicos, ela se divide em duas partes: fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. Os fenômenos físicos é quando você não precisa da participação da sua inteligência no fenômeno. Por exemplo, o passe é um fenômeno totalmente físico, você só doa energias. A materialização também, né, os espíritos podem se materializar, também não precisa a questão inteligente, é só doação de fluido. Tem a mediunidade de batidas, né, que tinha na época de Allan Kardec, isso também é efeito físico. Outro tipo de efeito físico é a escrita direta, quando o médium não psicografa. Existe uma maneira de se comunicar com os espíritos, que você pega uma folha de papel, por exemplo, coloca numa gaveta e depois aparece a mensagem escrita de uma vez. No caso, é um fenômeno físico, porque aí é depositado ali uma matéria, né, onde o médium intelectualmente acaba não participando. E os fenômenos inteligentes, aí seriam a psicografia, a psicofonia, mesmo a vidência, é uma mediunidade de efeito inteligente. Mas vamos ao assunto de hoje. A terminologia espírita adotada por Kardec é simples e precisa,
Mas no tocante às duas áreas fundamentais dos fenômenos de efeitos inteligentes e esses efeitos físicos, era necessário um acréscimo. Além dessa divisão fenomênica, havia o problema da divisão funcional. Kardec notou a generalização da mediunidade, quer dizer, todo mundo é médium, e os espíritos o socorreram, como se vê no Livro dos Médiuns, com uma especificação curiosa. Temos assim duas áreas de função mediúnica, designada como mediunidade generalizada e mediunato. Então Kardec, no Livro dos Médiuns, você encontra aí esses termos, né? Então existem dois tipos de mediunidade, a generalizada e o mediunato. A primeira, que é a generalizada, que todos os seres humanos possuem, e a segunda corresponde à mediunidade de compromisso, ou seja, de médiuns investidos espiritualmente de poderes mediúnicos para finalidades específicas na encarnação. Então nós vamos ver que todo mundo é médium, mais ou menos todo mundo tem esse poder de vez em quando se desprender do corpo físico, espiritualmente falando, e se comunicar através do pensamento. Mas tem pessoas que programam para a existência vir com essa faculdade muito aflorada. E aí no caso da primeira, a estática, acontece poucos fenômenos durante a existência. Já a dinâmica ou mediunato, ela acontece o tempo todo. O médium vai ao centro espírita, ele recebe espíritos, ele percebe o plano espiritual com muito mais frequência. Como Kardec mencionou a existência de médiuns elétricos e várias vezes comparou a mediunidade com a eletricidade, surgiu mais tarde, entre alguns estudiosos, no caso a parapsicologia moderna, entre os quais Crawford, a ideia de uma divisão mais explícita, com a designação de mediunidade estática e mediunidade dinâmica. Se nós formos estudar a parapsicologia, ela não vai nada contra a doutrina espírita. Até em alguns sentidos ela complementa. Então Kardec dizia mediunidade generalizada e mediunato. Mas essa classificação aí da parapsicologia é interessante também. Seria a mediunidade estática, que é para generalizada, né? Então ela fica normalmente parada, e a dinâmica seria o mediunato. Como nós já comentamos, o mais importante não é os termos, né? É que você entenda o que está acontecendo. Então a doutrina espírita, por exemplo, ela não é contra de maneira nenhuma aos estudos parapsicológicos, né? Ao contrário, né? Nós vemos na parapsicologia um complemento da doutrina espírita. Herculano Pires, que é o que nós estamos escutando bastante aqui, ele foi um dos primeiros, acho que o primeiro parapsicólogo do Brasil, né? Ele fez a faculdade na época tinha em Leningrado e uma faculdade nos Estados Unidos, acho que é em Princeton, acho que ele fez lá. E ele fundou o Instituto de Parapsicologia aqui no Brasil. Foi presidente desse instituto muito tempo. A primeira estática, né, que é a generalizada, corresponde à mediunidade natural que todos possuem e permanece geralmente em êxtase, quer dizer, parada, com manifestações moderadas e quase imperceptíveis. A segunda, que é o mediunato, a dinâmica, corresponde à mediunidade ativa, que exige desenvolvimento e aplicação durante toda a vida do médium. Mas e se a pessoa vier com essa faculdade dinâmica e não quiser usar? Ela pode também. Mas como nós vamos ver, normalmente você vem com uma faculdade dessa, não por acaso e para o seu uso pessoal. Normalmente é para você ajudar outras pessoas. E se você não usar, você pode até se perturbar. Porque a maioria, no caso do espiritismo, dos médiuns que vêm com essa faculdade, é para ajudar espíritos sofredores. Então ele vem com uma missão, né, de ajudar os espíritos necessitados. E como a faculdade chega um momento, ela flora, você vai perceber esses espíritos indo no centro ou não. Se você for, você vai lá se educar, vai se aliar aos bons espíritos e a sua faculdade vai ser direcionada, equilibrada.
Mas se você não for à casa espírita, aí você vai sentir as entidades, intimamente você vai querer ajudar, porque você sabe da sua responsabilidade e você quer ajudar, mesmo não indo na casa espírita. E sozinho em casa, a possibilidade de você se perturbar é muito grande. A falta de conhecimento dessa divisão, né, da generalizada e do mediunato, acarreta dificuldades e inconvenientes na prática mediúnica, particularmente nos trabalhos de centros e grupos. Então nós vamos ver agora que é muito importante, principalmente o dirigente espírita, saber essa divisão, porque se vier uma pessoa com a mediunidade generalizada, aflorada momentaneamente, e você tratar como mediunato, mediunidade dinâmica, você vai perturbar a pessoa. Então existem pessoas que têm a faculdade aflorada em alguns momentos, nós vamos até ver aqui isso objetivamente, mas depois volta ao normal. Então esse assunto é de primordial importância para os dirigentes, para saber dessa divisão, né? A mediunidade estática, que é a generalizada, não é propriamente uma forma de energia que permanece no organismo corporal em estado letárgico. É simplesmente a disposição natural do espírito para expandir-se, projetar-se e entrar em relação com os outros espíritos. Então, se por um lado ela é estática e em comparação com o mediunato ela é muito mais sutil, não é tão sutil assim. Então, mesmo você não tendo a mediunidade dinâmica, os fenômenos de comunicação em pensamento, de influências espirituais, existem a todo instante, nós que estamos encarnados aqui. Até coloquei essa imagem aí, a gente vê o corpo material e o espírito saindo. Então, no mundo material que nós vivemos, existem muitos momentos que nós nos desprendemos. Então você tem uma intuição do seu anjo da guarda, você tem uma influência de espíritos inferiores, como a gente vai ver aqui, ou você influencia as pessoas pelo pensamento. Existem obsessões de pessoas encarnadas, né? Então, por exemplo, se você gostar de uma pessoa, tiver uma paixão muito grande, doentia por ela, com o seu pensamento você pode perturbar a pessoa, né? E vice-versa. Mas no caso, para existir essas perturbações, é interessante nós dizermos aqui, é necessário a sintonia. Então eu não consigo perturbar alguém que não está sintonizado com essa perturbação. Da mesma maneira, eu não consigo influenciar positivamente outras pessoas pelo pensamento se ela não tiver sintonia também. Mas que existe essa comunicação mental, existem. Até as mulheres, cabe aqui a gente dizer, ela tem essa mediunidade generalizada muito mais aflorada do que o homem. O homem, por ele ter muito a parte esquerda do cérebro desenvolvido, né, que é a parte racional, ele não usa muito essa parte aí da mediunidade generalizada. Então ele não percebe o mundo tanto espiritualmente. Mas a mulher sim. Então é comum às vezes o homem chegar em casa e conforme a maneira que ele fala boa noite ou que ele bate a porta, a mulher já pergunta: o que aconteceu no serviço? Aí ele falou: nada. Ela falou: eu sei o que aconteceu. Brigou com o chefe novamente? Fez isso, fez aquilo. Quer dizer, sem ele falar nada, ela percebe tudo. O que é isso? É lógico que ela tem uma percepção maior, né? Mas muitas vezes é a própria mediunidade. Então ela percebe espiritualmente o que está acontecendo. Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui do pessoal. Tem um comentário da Bri. Várias telas abertas aqui, não é fácil, não. Na verdade é aquela lá, que se jogou para a esquerda. Essa aqui? Essa aí, isso. É ela que eu estou usando mais, né? Isso. Esse último é um comentário. Ela diz assim: quantos médiuns na história vieram para nos ajudar, nos ensinar e nos instruir? Como, por exemplo, os profetas, os apóstolos e muitos outros. Exatamente. Principalmente nessa época aí dos apóstolos, né? Então essas pessoas eram médiuns.
Mas hoje nós estamos vendo aqui que todas as pessoas têm essa mediunidade generalizada, né? Tem a possibilidade de conversar pelo pensamento, e mesmo que não tenhamos grandes missões na nossa existência, muitas vezes temos a mediunidade para ajudar as pessoas ali ao nosso redor, ajudar os espíritos. A parapsicologia atual confirmou a tese espírita das relações telepáticas permanentes na vida social. Nossa mente funciona, segundo acentua John Erwold em seu estudo sobre relações interpessoais, como ativo centro emissor e receptor de pensamentos. Estamos sempre conversando sem perceber. Então essa mediunidade generalizada nós acabamos usando muito mais do que nós imaginamos, né? Às vezes você chega em casa e começa a pensar numa pessoa, às vezes você vai conversar com ela no outro dia e você fica antecipando, né? E nesse monólogo acaba sendo uma comunicação à distância com a outra pessoa do outro lado. Então às vezes a outra pessoa está percebendo também os seus pensamentos e vocês ficam trocando ideias em pensamento. Sem perceber, você está conversando com outra pessoa. Então, muitos dos nossos monólogos são diálogos com outras pessoas ou com espíritos. Mensagens de Emmanuel e André Luiz, através de Chico Xavier, refere-se a inquirições mentais que certos espíritos nos fazem, seja para avaliar nosso estado mental e ajudar-nos a corrigi-lo, seja para fins obsessivos. Então essa mediunidade generalizada, ela serve muito para a gente conversar com os nossos protetores. Então muitas vezes as inquirições mentais que nós temos, as reflexões, nada mais são do que conversações com espíritos desencarnados. Achamos que estamos conversando sozinho, mas na verdade é alguém que está ali, né, perguntando, e nós vamos dando as respostas mentalmente. Mas existe essa mediunidade também para os obsessores, né? Então eles também usam essa faculdade que todos nós temos. Um obsessor se aproxima de nós e sugere mentalmente o nome ou a figura de uma pessoa. Começamos a pensar nessa pessoa e a desfilar na mente os dados que possuímos sobre ela. Então às vezes um espírito quer saber sobre alguém, ele chega do nosso lado, aflora a lembrança daquela pessoa na nossa mente, nós começamos a pensar, e aí já damos o telefone, o endereço, né, passamos toda a ficha para quem está perguntando. Volto a repetir aqui, se você for mais elevado, mais equilibrado, os espíritos inferiores não conseguem fazer essa influenciação. O obsessor insiste e nós, sem percebermos, vamos lhe dando a ficha da pessoa ou as nossas opiniões sobre ela. Ajudamos o obsessor sem saber. De outras vezes, ele pretende saber qual a nossa posição em determinado caso de desentendimento a respeito de seu amigo. Nós a revelamos e ele passa a envolver-nos num processo obsessivo. Então, vocês veem, a gente usa essa mediunidade generalizada, estática, muito mais do que nós imaginamos, né? Então aí a responsabilidade dos nossos pensamentos, né? Então muitos dos nossos pensamentos são conversações. Por isso que Jesus disse, né? Orai e vigiai. Você tem que ficar sempre prestando atenção no que está acontecendo com os seus pensamentos. Recorrem às casas espíritas muitas pessoas perturbadas e até mesmo obsedadas, que em geral são consideradas como médiuns em fase de desenvolvimento. Uma coisa interessante é que o médium estático, quando ele está obsedado em uma influência muito grande por parte de espíritos inferiores, começa a acontecer com ele fenômenos ostensivos, dando a impressão que ele é um médium, que ele é um médium ostensivo, que ele tem um mediunato, que é para ele desenvolver a mediunidade. Mas se você fizer uma experiência com ele mais acurada, você vai descobrir que ele não é médium. É só a faculdade generalizada que está aflorada, mas depois vai voltar ao normal.
Muitas delas são apenas vítimas de perseguição de espíritos inferiores, resultantes de inquirições mentais, por esse ou outros motivos. Essas criaturas estão realmente envolvidas num processo de obsessão, mas não são médiuns em desenvolvimento. Precisam de passes, de participação nas sessões, mas não de sentar-se à mesa mediúnica para desenvolver mediunidade. Essas pessoas, tratadas devidamente, livram-se da obsessão, mas não revelam mais os sintomas mediúnicos decorrentes da obsessão. Tem uma perguntinha ali da Mara. Deixa eu diminuir aqui a parte do Facebook para eu ver mais fácil, mais perto. A Mara fala: na condição de mediunidade dinâmica é possível ter facilidade em perceber a qualidade do espírito? Sim. Mesmo a mediunidade generalizada, você percebe o tipo de espírito que está te influenciando. Aliás, mesmo a mediunidade generalizada, você pode prestar atenção no que você está pensando. Num primeiro momento, quando se fala de mediunidade e de pensamento, nós temos a impressão que é impossível a gente saber o pensamento que é nosso e o pensamento que é dos espíritos bons ou inferiores, mas não é. O que nós precisamos fazer é nos conhecer. Então, se você se conhecer, quando vier uma influência negativa, você sabe que não é sua. Então, por exemplo, você está lutando com um determinado vício e você tem uma sequência de melhora em relação àquele vício. Quando vem um pensamento de você ter uma queda muito grande, você sabe que é um espírito inferior. Ao contrário, quando vem um pensamento muito bom, você sabe também que não é seu, que é de um bom espírito. Então, o que nós não devemos fazer é pensar sem nos conhecer. Então, nós precisamos começar a muito mais do que fazer as coisas, inquirir se realmente ela nos pertence, o grau evolutivo que nós estamos, conhecer nossas virtudes, nossos defeitos, e aí nós vamos perceber melhor os espíritos. É lógico que o médium mais ostensivo, ele tem uma facilidade maior de perceber isso, né? Principalmente para conversar com o obsessor. Eu mesmo, com meus obsessores, eu às vezes converso, né? Eles querem que eu faça determinada coisa e eu falo assim: não, eu não vou fazer. E aí eu começo a conversar com ele. Aí ele fala: não, você vai fazer, não sei o quê. Aí eu digo para ele: não, então fica me tentando aí, vamos ver se você consegue. E às vezes demora para eu cair naquele erro que ele tinha me induzido. Mas passa alguns dias, eu faço o erro que ele tinha me induzido. E instantaneamente eu percebo ele falando: não falei que você ia fazer? Aí eu falo: não, realmente eu fiz, né, eu senti a sua influência, mas agora vai demorar mais ainda para eu fazer de novo. Então, quer dizer, você tem uma facilidade, né, às vezes, de perceber os espíritos. E no caso, eu disse também, os bons, né? Dá para você conversar com os bons, eles te aconselharem. É muito interessante. Essas pessoas não estão investidas de mediunato, não precisam e nem podem desenvolver a mediunidade estática. Até é um dilema, né? Então você tem essas pessoas indo à casa espírita e estão numa perturbação muito grande. No primeiro momento você vai dizer para eles tomar passe, para eles estudar apenas, mas às vezes eles querem conhecer o trabalho mediúnico. Então todas as casas sérias, elas têm um trabalho de estudo sobre a mediunidade e que dá a possibilidade da pessoa participar dos trabalhos mediúnicos e fazer algumas experiências. Kardec, ele dizia que para você saber se você é médium ostensivo, que é o mediunato, a mediunidade dinâmica, você tem que frequentar pelo menos uma vez por semana um trabalho mediúnico assiduamente. Então, frequentando uma vez por semana, 2 meses, dizia Allan Kardec, já dá para saber se você é médium ostensivo ou não. O problema é que às vezes a pessoa vai à casa espírita, quer saber se é médium, mas vai uma vez no trabalho, né, de desenvolvimento, falta 2. Ou vai 2, falta 3. Então, se você não tiver constância, não for sério para o desenvolvimento da sua faculdade, você não vai saber se você é médium ostensivo ou não. Mas se você for equilibrado e frequentar os estudos, frequentar a parte de educação mediúnica
2 meses assiduamente, aí conforme os fenômenos que você apresenta, vai dar para falar, você é médium ou não. Porque se você é médium ostensivo, nesse período de tempo, 2 meses, que seriam 8 trabalhos mediúnicos, a mediunidade aflora. Então vai começar a acontecer fenômenos e paulatinamente vai ter um desenvolvimento da faculdade. Até normalmente, quando a pessoa é médium e ela vem para a casa espírita, ela já vem até desenvolvida. Então, a hora que você coloca ela no trabalho mediúnico, não precisa chegar nem na segunda, terceira vez. Até a maioria das pessoas que tem a mediunidade ostensiva, logo no primeiro dia que frequenta o trabalho mediúnico, a mediunidade já aflora. Mas ainda às vezes demora um pouco mais, 1, 2, 3 semanas, mas não passa de 2 meses. A Pri fez um comentário ali dizendo que ela percebe hoje em dia que muitas pessoas estão em sintonia com os seus obsessores sem perceber. E aí a Eunice depois perguntou se a importância do atendimento fraterno é válida nesses casos. Sim, então, o atendimento fraterno é importantíssimo para você saber se a pessoa está bem, né? Porque a maioria das pessoas que vão no centro espírita acabam indo na parte das reuniões públicas, né? E para tomar o passe. Mas, além da gente dar essa oportunidade, nós precisamos conversar com as pessoas, saber por que ela está ali. Então, às vezes a pessoa vai, senta, escuta a palestra, faz cara de que aproveitou, que está bem, mas é importante que você converse com as pessoas. Na nossa casa espírita, nós temos um trabalho de toda vez que a pessoa chega a primeira vez na casa, nós conversamos, fazemos esse atendimento fraterno. Nem que for de uma maneira assim informal, você não precisa levar a pessoa numa sala e fazer toda uma coisa assim, embora é bom também. Uma ficha, né? Tem pessoa que pede até a foto, né, da pessoa para fazer o cadastro. Ótimo, Deus abençoe, está certo também. Mas o mais importante é que você não deixe a pessoa ir lá e sair sem conversar sobre o seu problema. Normalmente ela tem um motivo por ter ido à casa espírita. E aí, se você souber o que ela está sentindo, os problemas que ela está passando, aí você encaminha ela para o que é necessário. E se tiver com um problema aí obsessivo, você pode primeiro fazer um tratamento e depois começar um estudo da doutrina e depois devagar colocar ela no trabalho mediúnico também. Esta lhe serve, a mediunidade estática, para guiar-se na vida através de intuições e percepções extrasensoriais. Isso é colocado pelo seguinte, porque se você não fosse médium, se todo mundo não fosse médium, como que você conversaria com o seu protetor, com o seu anjo da guarda, com o próprio Criador? Porque são espíritos, né? E não dá para conversar com eles materialmente. Então, todo mundo tem essa faculdade de conversar espiritualmente com outros seres. A obsessão ocasional, por sua vez, serviu para aproximá-la do espiritismo, despertar-lhe ou reanimar-lhe o sentimento religioso, encaminhá-la num sentido mais elevado em sua maneira de viver, na busca de sintonias mentais benéficas e não prejudiciais. As pessoas não dotadas de mediunato não estão desprovidas dos recursos mediúnicos. Pelo contrário, podem ser muito sensíveis e intuitivas, dispondo de percepções eficazes em todas as circunstâncias, que nós já comentamos, né? Embora a mediunidade é estática, mas ela até se aflora em determinado sentido. Os dirigentes de sessões não podem esquecer esse problema, que lhes evitará muitos enganos no trato das manifestações mediúnicas. Então, quando a pessoa chega na casa espírita e dá sintomas de mediunidade, o dirigente não pode dizer para ela, né? Tem muita pessoa que chega lá no centro e fala assim, eu sou médium, mas eu não sou desenvolvido. Aí eu pergunto para a pessoa, mas como é que você chegou a essa conclusão que você é médium? Ah, porque aconteceu tal fenômeno comigo e eu fui numa casa espírita e uma entidade ou um médium, né, ou um dirigente me falou que eu sou médium.
Aí eu pergunto, mas você já frequentou um trabalho mediúnico? Você já experimentou a sua faculdade? Não, nunca fiz nada. Então não dá para saber se você é médium. A única maneira de você saber, atestar que uma pessoa é médium, nesse sentido, né, de mediunidade mais ostensiva, mediunato, mediunidade dinâmica, como nós estamos vendo, é na experiência. Então, se você ficar lá no trabalho 2 meses e não acontecer nada, aí sim você chega à conclusão que você não tem esse tipo de mediunidade. Mas só porque alguém falou, não dá para você saber. Na linha natural dos processos de percepção, a mediunidade estática flora às vezes, dadas circunstâncias favoráveis, numa eclosão semelhante ao desenvolvimento mediúnico. Há casos de premonição, então às vezes você sabe de alguma coisa do futuro, você sonha com alguma coisa, mesmo com a mediunidade generalizada. Casos de vidência passageira, então você vê um espírito na sua faculdade generalizada também, que parecem sintomas de mediunato em eclosão. Porque o que acontece é que os espíritos, como eu disse, conversam conosco. E às vezes é necessário você saber de alguma coisa, você ver alguma coisa, e como você tem essa faculdade natural que todos têm, você percebe. Mas depois a faculdade volta ao normal. É difícil saber-se de imediato o que se passa, principalmente em virtude do estado emocional dos pacientes. Mas basta uma observação paciente, com a frequência das sessões mediúnicas, como eu já falei, para logo se verificar que se trata apenas de ocorrências isoladas e ocasionais. Então, você que é dirigente espírita, para falar para alguém que ela é médium, você tem que experimentar ela. Então, leva ela para o trabalho mediúnico, depois de feito os estudos necessários, né? Cada casa tem um esquema para levar para o trabalho mediúnico, e aí você vai poder dizer se ele é médium ou não. A mediunidade estática tende sempre a voltar à sua acomodação no psiquismo normal. O que às vezes complica essas ocorrências passageiras é a insistência no desenvolvimento mediúnico ou as aplicações terapêuticas de choques e dosagens excessivas de drogas nos receituários médicos. Até ele fala em choques, né? Eu fui ver na internet se existe ainda clínicas que dá choque na pessoa. Tem lugar ainda que acha que se der choque na pessoa é um tratamento lá para os problemas aí mentais, né? Então, o excesso de remédios, terapêuticas agressivas, né, mais desequilibra a pessoa, e é aí que você não vai saber se ela é médium ou não, né? Mas como vimos para trás, o ideal é a pessoa na casa espírita ter acesso às reuniões, principalmente públicas, onde se fale do Evangelho, né, a terapêutica de conhecer o Evangelho de Jesus, e os passes e água fluídica, levar o nome dela para os trabalhos mediúnicos. Às vezes, mesmo a pessoa não participando do trabalho mediúnico, se o centro tem um trabalho mediúnico, as pessoas que vão tomar passe, os espíritos ficam lá no trabalho mediúnico. Então é feito um trabalho de desobsessão com essas pessoas, mesmo elas não participando do trabalho mediúnico. E aí ela vai melhorando. Mas vamos então para a mediunidade dinâmica, né? O médium ostensivo. A mediunidade dinâmica é ao contrário da estática. Não permanece em êxtase no organismo do médium. Não agem de maneira discreta e sutil, como a mediunidade estática. Pelo contrário, extravasa agitada em fenômenos de captação e projeção, não raro explodindo em casos obsessivos, arcando naturalmente com as consequências da fuga ao dever. Até falando de mediunidade, a gente vê muito falar sobre obsessão. E dá a impressão que a obsessão é uma coisa assim, do outro mundo, ruim. É uma coisa natural. A obsessão nada mais é do que a influência negativa de uma pessoa para com outra. Você só não teria obsessões no nosso planeta se todo mundo fosse elevado. Mas ao contrário, conforme o grau evolutivo que nós estamos, né, onde tem ainda muito egoísmo, interesses pessoais, a maioria dos relacionamentos
são mais obsessivos do que amorosos, porque ao contrário da obsessão, seria você ter um relacionamento de solidariedade, de amor com as outras pessoas. Mas como nós, né, somos ainda muito inferiores, é natural que nós obsidiamos as outras pessoas. Alguém aqui já conseguiu falar mal de alguém, por exemplo? Vocês já conseguiram? Fofoca. Alguém conseguiu fazer uma fofoca? Então, cada vez que você faz um comentário inferior sobre uma pessoa, é uma obsessão. Então, se você fala mal do chefe, dos governantes, por exemplo, alguém já conseguiu falar mal de governante? Cada vez que você pensa mal de um governante, você está sendo obsessor dele. E quando você tem a mediunidade, o que acontece é que isso fica claro. Então, se você não tem a mediunidade ostensiva, você se sente mal e não sabe por quê. Mas quando você tem a faculdade mediúnica, você chega a ver até quem está lhe fazendo mal. Então, ela fica muito mais ostensivo a obsessão. Mas a tendência é a obsessão ser uma coisa natural no plano que nós estamos. Diga. Tá dando um pouquinho de... Pelo menos no meu aqui, no seu, tá travando um pouco, mas ele volta. E principalmente o áudio está funcionando, mas a imagem está travando. A Letícia está dizendo que no celular dela o vídeo está falhando, no de você está falhando também ou não? O áudio ela está dizendo que está bom, mas a imagem está falhando. Se tiver, vocês falam para a gente corrigir da próxima. Então é chamada mediunidade de serviço, a mediunidade dinâmica, destinada ao auxílio e ao socorro do próximo. Quando se fala de mediunidade, a gente pensa, como falou a Priscila aqui, das grandes pessoas que vêm para ajudar os outros através da mediunidade. Mas no grau que nós estamos, a maioria de nós viemos com a mediunidade para ajudar as outras pessoas. Ela parece que está falhando mesmo. O seu também tá. Mas o áudio tá ok. Eu estou vendo que está falhando mesmo aqui, que eu estou vendo a transmissão, mas o áudio está bom, então tudo em ordem. Então decorre essa mediunidade dinâmica de compromissos assumidos no plano espiritual, seja para auxiliar indiscriminadamente os que necessitam de ajuda e orientação, seja para o resgate de dívidas morais do passado com entidades necessitadas. O pessoal está dizendo que está falhando mesmo, né? O áudio está ok, né? Então tá bom, o áudio está ok, vamos embora. Sobrancelha ok, né? No do Alan tá travando os dois. Você colocou aquele Wi-Fi mais forte? É direto agora, né? É direto? É porque tá falhando hoje. Ele deve estar com um excesso hoje o Facebook. Se precisar, eu gravo depois dessa aula novamente e coloco no grupo novamente. Tem gente que está falhando o som também. Seja para auxiliar indiscriminadamente os que necessitam de ajuda e orientação, seja para o resgate de dívidas morais do passado com entidades necessitadas, cujo estado inferior se deve em parte ou totalmente a ações do médium em vidas anteriores. O que acontece é que, como eu já falei, quando você vai encarnar, você programa para a existência oportunidades de desenvolvimento do seu espírito, né? E você programa também resgate de débitos do passado. E muitas vezes, para você resgatar todos os seus débitos do passado, você vai ter um sofrimento muito grande, expiações muito grandes durante a existência. Então é uma maneira de você ter saúde, ter uma boa família e mesmo assim resgatar o seu passado é através do uso da mediunidade para ajudar os espíritos sofredores. Essa imagem, por exemplo, que está aparecendo em um trabalho mediúnico, a médium, né, o doutrinador, os assistentes, todos estão ajudando o espírito sofredor. Então, você ajudando os espíritos sofredores, você resgata o passado e se equilibra de uma maneira bem mais tranquila, né? Até tem livros que nos dizem, né, que a pessoa errou muito numa existência e depois que se equilibra lá no plano espiritual, ele vai fazer a programação da próxima existência. E aí ele vê, né, os amigos espirituais o aconselham como ele deve fazer a próxima existência, que ele vai ter uma família boa, que ele vai ter um bom emprego, que ele vai ter saúde.
Aí ele pergunta, nossa, vocês estão dizendo para eu ir com tudo equilibrado, mas e meus erros do passado, né? Aí a espiritualidade revela, então, mas você vai médium, então você vai estudar a mediunidade, você vai ter um corpo que vai lhe facilitar para você ter essa mediunidade dinâmica, né, que a gente está falando aqui, o mediunato, e vai ajudar um monte de espírito necessitado. Então, o Nelson perguntou, a mediunidade é uma forma de caridade? Sim, com certeza. É uma maneira de a gente fazer o bem para as outras pessoas, né? Até esse slide aí mostra a gente o médium passista, né? Super caridade ajudando os outros. E é uma caridade para com a gente também, viu, Nelson? Porque aí você está se dando a oportunidade de resgatar o passado, de mudar as atitudes, os pensamentos. E uma coisa boa da mediunidade também é que para você se tornar médium, você acaba frequentando uma entidade séria e tendo um relacionamento com espíritos muito elevados. Então é comum o trabalho mediúnico começar no sono. Então antes de você dar a passagem propriamente dos espíritos, você conhece os espíritos, você ajuda os espíritos lá no plano espiritual e para tanto você vai ter o contato com espíritos muito elevados. E isso é uma ótima caridade para você também, porque aí você estando com bons espíritos, tendo livre passagem para colônias espirituais mais elevadas, para cursos mais elevados no plano espiritual, vai ser ótimo para você, né? O médium não desfruta apenas as vantagens da mediunidade generalizada, pois vê-se investido de uma missão mediúnica a que os espíritos deram o nome de mediunato. A situação do médium é bem diferente da comum. Ele é continuamente solicitado para atender a entidades desencarnadas, carentes de auxílio e elucidação. Então aí entraria a caridade que falou Nelson. Se rejeita o seu compromisso ou tenta protelá-lo, fica sujeito a perturbações e finalmente a obsessão. Até eu coloco aí a imagem de Jesus, né, libertando um obsedado, na época dizia libertar os demônios, né? Então, como eu já disse, você acaba se perturbando quando você não usa a sua faculdade, porque aí você vai ajudar os espíritos do mesmo jeito, porque a faculdade mediúnica, como nós já vimos, ela tem uma predisposição orgânica em nós. Então ela vai aflorar, principalmente depois que você passa dos 21 anos, né, que o seu corpo está totalmente desenvolvido fisicamente, e vai aflorar. E aí você vai perceber as entidades, e principalmente esse compromisso que você tem de ajudar os espíritos necessitados, ele vai continuar constante em você. Então você vai ajudar os espíritos, quer indo no centro ou não. Só que não indo no centro, você vai ajudar sozinho, e aí você se perturba. Então é como uma lâmpada que fica atraindo as mariposas, as moscas, sabe como é uma lâmpada quando se ilumina? Então é o médium. Então o médium é uma coisa que chama a atenção dos espíritos necessitados. E aí se ele não vai no centro, ele acaba se perturbando. O Ademir fez uma boa pergunta ali. Porque quando você, antes de ver a pergunta do Ademir, quando você vai no centro, você tem toda a assistência dos bons espíritos, e aí a responsabilidade de você ajudar os espíritos é do trabalho em si. Então não é mais uma coisa pessoal, não é você ajudando os espíritos. Você é alguém que trabalha no centro que ajuda os espíritos. Então, por exemplo, quando alguém pergunta para você, eu quero receber um passe, eu quero fazer isso, aquilo, faz uma vibração por mim? Sim, você faz a vibração para a pessoa, mas quem vai ajudar é a entidade. Mas se você está sozinho, você vai ajudar sozinho. Aí fica tudo mais difícil. Então o Ademir perguntou como não temos ido à casa espírita devido à quarentena. Podemos fazer o autopasse em casa? Podemos. Nós aqui do Herculano, nós estamos fazendo até o trabalho mediúnico por transmissão também. Então estamos fazendo trabalho mediúnico com chamada de vídeo. Então quer dizer, dá para você se virar, né? Então dá. Nesse caso seria uma oração diferente? O autopasse nada mais é do que você fazer um pedido para os bons espíritos. Nós aqui nesse estudo que nós fazemos, sempre tem o passe dos bons espíritos. A gente hoje não falamos, mas dizemos para colocar água fluidificada, né? Então só o fato de você se reunir aqui para uma reunião edificante, séria, tem a participação dos bons espíritos, e se você pedir um passe, né, que é a transfusão fluídica,
A espiritualidade vai te ajudar. O mediunato lhe foi concedido para reparar os erros do passado e recuperar os espíritos que pôs a perder. Levou a descrença e até mesmo a revolta em vidas passadas. Então, muitas vezes você prejudicou muita gente, né? E você vê em médium, ou mesmo o doutrinador, ou mesmo o pessoal da assistência, porque no trabalho mediúnico não são só os médiuns que trabalham, tem toda uma equipe. Até tem um caso interessante do Humberto de Campos, de um doutrinador que ele particularmente assistia muitos escravos que foram muito judiados na região, né? E ele doutrinava esses espíritos que estavam aprendendo a perdoar, né? E todos reclamavam de um coronel que foi muito ruim, que prejudicou muita gente, e ele pacientemente ajudava todos os escravos, né? Todo mundo envolvido. Mas depois ele começou a ficar com uma certa raiva do coronel, porque ele perguntava assim, mas por que não vem esse coronel aqui e eu doutrino direto ele, né? E ele pode ajudar esses espíritos diretamente. E aí ele começou a insistir nisso, né? Pedir à espiritualidade que trouxesse o coronel para ser doutrinado. E a espiritualidade pacientemente dizia que não era necessário, que o necessário era ajudar aqueles espíritos sofredores. Mas aí um dia ele insistiu tanto que o protetor do trabalho falou, não, então hoje nós vamos trazer o coronel. Ele falou, aonde está o coronel? Ele falou, olha no espelho, você é o coronel. Então ele foi o coronel que fez o mal para todo mundo naquela região. Aí naquela existência veio como doutrinador, né? Tanto para ajudar os espíritos desencarnados, né? Quanto os médiuns também que estavam lá, eram tudo ligado a ele, né? Feitores, pessoas que fizeram mal a outras pessoas. Então, através da mediunidade, ajudavam os espíritos que fizeram mal no passado. Não obstante o determinismo implícito no mediunato, o seu livre-arbítrio continua intacto. Então, mesmo que você se prepara, normalmente o preparo para ser doutrinador ou médium é de 30 anos no plano espiritual. A gente vê naquele livro Os Mensageiros, né? Então você se prepara para vir médium ou doutrinador, mas isso não é certeza que você vá ser médium ou doutrinador. Assim como escolheu e pediu essa situação ao voltar à encarnação por sua livre vontade, assim também poderá agora optar pelo cumprimento da missão ou pela sua rejeição, arcando naturalmente com as consequências da fuga ao dever. Tudo na nossa existência você tem um livre-arbítrio para fazer ou não. No Livro dos Espíritos tem uma parte que diz, né, sobre fatalidade, que a única fatalidade que existe é você chegar no planeta através do nascimento e você desencarnar de determinada maneira. O resto corre pelo seu livre-arbítrio. Então você programa sempre a existência de maneira a progredir, a resgatar o passado. E muitas vezes tem um mediunato aí para você fazer esse equilíbrio. Mas daí você fazer o que você prometeu, há um abismo, né? Como todas as outras responsabilidades. Você pode programar para casar com uma pessoa e não casar, você pode programar para ter tantos filhos, ter um só, ou não ter nenhum, né? Você pode programar para trabalhar em determinada coisa, chega na hora você não trabalha, você quer trabalhar em outra coisa. Então sempre você vai ter o livre-arbítrio. Mas por outro lado, você sempre vai ter os bons espíritos a te lembrar do que é o melhor para você, né? Então por isso a necessidade da gente orar e sintonizar com os bons espíritos para saber para que viemos nessa existência. Esse slide aí é do grupo Mãos Unidas, né, do Américo Luiz Sucena, que eu conheço, e esse slide particularmente é do livro Memórias de um Suicida. Então é um suicida que está dando comunicação, né, e ali tem um espírito colocando uma tela ali mental, onde o espírito vai ver determinadas coisas. Então o trabalho mediúnico é muito interessante. Então imagina você, né, foi suicida em outra existência e vem nessa existência particularmente para ajudar os suicidas. E aí você fala, não vou ajudar suicida nenhum, é um trabalho difícil, eu não quero fazer. E aí você vai a vida toda sintonizar com espíritos suicidas, vai ter uma tendência muito grande a se suicidar novamente,
Mas se você for no trabalho mediúnico, você se alia a espíritos bem elevados, no caso desses trabalhos de desobsessão, que são espíritos muito elevados que dirigem, e aí você vai se instruir também e vai se equilibrar ajudando essas entidades, né? Então essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer agora a nossa prece, né? E quem puder pôr sua água frutificada aí, vamos encerrar. Vamos pôr o nosso som. A prova você quer falar para quem não fez fazer a provinha? A gente está falando sobre a prova aqui, mas eu estou tendo contato com todos através de e-mail, né? Então o pessoal devagarzinho está fazendo a prova. Se alguém não recebeu a prova ainda das 4 primeiras aulas, que tem 15 dias para fazer, entre em contato comigo, né? Que a gente orienta. Então vamos agradecer a Deus esses momentos que aqui passamos, de estudo, de engrandecimento para o nosso espírito. Aproveitemos esses momentos de paz e tranquilidade que se fazem para pensarmos positivamente em todo o nosso planeta. Hoje tivemos a grata notícia de que surgiu uma vacina, né? Sexta-feira, dia 15, nos Estados Unidos. Na China parece que já surgiu uma vacina também eficaz. Então, se for da vontade divina, que essa pandemia chegue ao fim, que devagar as pessoas voltem à sua vida normal, né? E possamos ter tido lucros eternos, né, dessas perdas temporárias que tivemos durante a pandemia. Mas enquanto ela se estende, pessoas doentes, pessoas desencarnando, abençoa, Senhor, todos que estão envolvidos nessa situação. Dê-lhes as forças necessárias para passarem por esse problema, por essa expiação, da melhor maneira possível. Pensamos aqui no nosso Brasil, que tem também até outros problemas, né? Abençoe o povo brasileiro, abençoe os seus dirigentes, dê a eles a paz necessária para dirigir. E abençoa, Senhor, todos nós que aqui estamos, aprendendo, estudando, nos programando para usar a mediunidade de uma maneira cada vez melhor. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco e em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso trabalho. Que assim seja. Boa noite a todos.